Olá, nós estamos começando hoje uma série de programas da CIA, Associação Comercial Industrial de Americana, com o programa Casa Aberta. Esse programa que, a partir de hoje, vai todas as terças-feiras, a partir das 20 horas e 30 minutos, aqui na TVIM, Canal 8. E nós vamos falar para toda a região de Americana. E você é o nosso convidado a partir de hoje. Nós vamos falar hoje, o programa Casa Aberta, com muita informação para você a respeito de negócios, de carreira, orientação, renegociação de dívidas, sobre comércio. Enfim, convidamos você para uma série de outros assuntos relacionados a este que nós vamos começar hoje. Muito bem, nós estamos então inaugurando o programa Casa Aberta. Na realidade, estamos abrindo as portas do nosso programa da Casa Aberta, um programa da CIA, Associação Comercial Industrial de Americana. Eu repito que todas as terças-feiras, a partir das 20 horas e 30 minutos, estaremos aqui com um assunto diferente para o comércio, para as indústrias, para a população de uma maneira geral e até mesmo para a dona de casa, por que não? Porque vamos falar sempre com um assunto que interessa a toda a nossa comunidade. E nós começamos hoje, um programa atendendo aqui a pedido, já antes mesmo da estreia do programa, nós tivemos através dos associados da CIA, muitas perguntas, muitas sugestões. E hoje a gente começa o programa trazendo aqui o consultor, especialista em gestão de empreendimentos, treinamentos comportamentais e reestruturação de empresas. E o nosso primeiro convidado de hoje, então, da nossa série de programas, é o Biraí Beber. Tudo bem, Biraí? Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer, Antônio Edson. Primeiramente, agradeço o convite e vai ser um prazer colaborar com vocês. Então seja bem-vindo, viu, Biraí? E a gente começa então aqui com as perguntas. Eu pergunto para você que no sentido prático, dentro da sua área, o que é um planejamento financeiro? Antônio Edson, planejamento, se a gente for para a essência da palavra, planejamento financeiro é conseguir controlar receitas e despesas, conseguir gastar menos do que se ganha, né? Então isso é a essência de qualquer negócio, é a essência do planejamento do negócio, porque se eu não tiver mais receita do que despesa, eu não consigo ter lucro. E eu acredito que trazendo isso para dentro da família, isso significa diretamente qualidade de vida, né? Trazendo isso para a essência do planejamento familiar, significa qualidade de vida. Quando eu consigo me organizar para ter mais receita do que despesa, comprando minhas coisinhas, fazendo as minhas prestações, organizando o meu dia a dia, eu consigo ter qualidade de vida. Agora, Biraí, esse planejamento financeiro é para todo mundo, é para todos? Eu diria que com certeza é para todos, né? Para a empresa é uma questão técnica e fundamental, mas dentro de casa isso garante o presente e o futuro, né? E quando a gente não consegue se organizar isso, esse passado de falta de organização se traduz nas dívidas do presente. Então, com certeza, o planejamento financeiro é para todos. Eu acredito que é um tema que é muito simples na sua essência e quando a gente consegue desempenhar bem isso dentro de casa, a gente consegue educar bem a nossa família para poder ter um futuro mais promissor e próspero. Agora, como é que o planejamento pode auxiliar os jovens, a dona de casa, os comerciantes, enfim, a população de uma maneira geral? Antônio Edson, eu acho que a gente vive hoje num mundo muito mais competitivo, muito mais cheio de ofertas. Se nós compararmos o mundo hoje com 10 anos atrás, os bens de consumo, os valores, né, os imóveis, se a gente pensar no poder aquisitivo, a gente tem uma dificuldade em relação à aquisição de toda essa disponibilidade. Eu acho que tem muito mais disponibilidade de consumo do que poder de consumo. A disponibilidade de consumo aumentou e o poder de consumo não. O que significa isso? Que as pessoas querem mais, querem comprar mais, querem adquirir mais coisas. E se você não se organizar com o planejamento financeiro, fica difícil de conquistar esses desejos, né?
Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode comparar com o planejamento financeiro é como se organizar para conseguir adquirir aquilo que é prioridade para você. Porque se a gente parar para pensar friamente, muito poucas pessoas da nossa população podem ter tudo o que querem. Então, essa é a essência, a gente conseguir priorizar e se organizar para adquirir aquilo que a gente precisa. Agora, para quem está atolado em dívidas, o que é mais importante? Renegociar, arrumar uma forma de pagar a dívida? O que você sugere para quem está atolado até o pescoço? Olha, Antônio Edson, a pergunta é cabível no momento econômico que a gente vive, né? Não só as empresas estão com um endividamento maior, como as famílias. E diante dessa situação, com certeza, a primeira coisa que se precisa fazer é organizar uma condição de pagamento que esteja dentro da sua capacidade. Então, eu acho que não tem uma única prioridade, na verdade são várias prioridades. Eu preciso organizar as minhas despesas em relação à minha receita, eu preciso renegociar com os meus credores para eu conseguir cumprir com o básico, né? A alimentação familiar, o aluguel, a segurança, a escola das crianças, e encaixar essa amortização com os meus credores dentro dessa receita possível. Já que estamos falando de renegociar e você disse que isso é bom, vamos chamar a repórter Michele Trevisan, que ela foi conhecer o CRC, esse departamento da CIA, né, que é a Central de Recuperação de Crédito da Associação Comercial de Americana, com mais de 2.000 pessoas procuram a CIA quase que diariamente para tentar limpar o nome, né? Então vamos conferir essa matéria aí. Chega mais então, Michele. E já que nós estamos falando em planejamento financeiro, eu estou aqui na Associação Comercial Industrial de Americana. Hoje nós vamos conhecer a Central de Recuperação de Crédito da CIA. Mais de 2.000 pessoas vêm aqui todo mês para renegociar suas dívidas. Vem comigo. E eu estou entrando aqui na Central de Recuperação de Crédito da CIA. Tem toda uma equipe especializada para fazer a renegociação das dívidas. Eu vou conversar com a Daniela Zancan, que é gerente. Dani, o consumidor que precisa renegociar suas dívidas, o que é que ele faz? Bom, ele pode vir até a associação comercial, nosso balcão de atendimento, né, com seus documentos originais, CPF, RG. Nós fazemos uma consulta, onde a gente, visualizando o que consta de restrição em nome dele, nós auxiliamos ele a negociar a dívida. Entramos em contato com o associado, com a empresa que ele deve, tentamos negociar em parcelado, conforme as condições que o consumidor tem. O empresário também pode usufruir da Central de Recuperação de Crédito, né? Ele pode contar com esse serviço da CIA para receber daquele cliente que ele tem dificuldade de alcançar. Exatamente. O associado, que ele já é filiado hoje à associação comercial, ele tem esse trabalho, esse serviço que oferecemos a ele. Então, assim, se ele tem clientes inadimplentes, ele pode vir até a associação e nós vamos cobrar esses inadimplentes para o nosso associado, fazendo parcelamento, fazendo as condições de acordo com o que o consumidor tem também para poder estar pagando. Então, tentamos ajudar de todas as maneiras, fazendo com que o consumidor pague e o nosso empresário receba e que o consumidor volte a comprar no mercado, né? Fazendo com que o giro do mercado volte normalmente, vamos dizer assim, até porque as condições hoje não estão das melhores. Mas o empresário tem todo esse respaldo junto à associação comercial, né, com esse trabalho da CRC, que é a Central de Recuperação de Crédito. E já que nós estamos falando em planejamento financeiro, renegociar a dívida é o primeiro passo e o consumidor e o empresário podem contar com esse serviço da CIA, né? Sem dúvida, nós temos uma equipe aí pronta para dar toda a orientação para que isso termine de maneira que seja bom resultado para ambas as partes, tanto para o credor quanto para o devedor. A nossa equipe está preparadíssima, repito, é um trabalho pioneiro e inovador, e quem tem problemas dessa ordem, seja credor ou seja devedor, pode procurar a CIA, porque a casa está aberta e pronta para resolver essas questões. Ok, Michele. E olha, antes do nosso primeiro intervalo, eu quero falar para vocês da Rafael Magazine, uma loja tradicional em Americana, especialista em moda masculina, com muito bom gosto e sempre atenta a tudo
dentro da tendência do mercado. Quem diz que o homem também não gosta de andar na moda? Eu, por exemplo, estou bem alinhado aqui, estou usando roupas da Rafael Magazine. Rafael Magazine, eu indico e aprovo. Em Americana, endereço tradicional, a loja está localizada na rua Washington Luiz, 435, bem no centro da cidade. Acesse o site e conheça as novidades de Rafael Magazine. rafaelmagazine.com, a loja do homem elegante. Vamos então ao nosso primeiro intervalinho, já já a gente volta. No Shopping Via Direta você encontra moda atacado pronta entrega com 75 lojas e grande variedade de produtos. Comprou, levou. Amplo estacionamento, área de alimentação e fácil acesso. Visite o nosso site shoppingviadireta.com.br e saiba mais. Via Direta, compra inteligente nunca sai de moda. Muito bem, estamos voltando, dando sequência aqui ao nosso programa Casa Aberta, um programa da Associação Comercial e Industrial de Americana. Estamos aqui com o Obiraí Beber, especialista desta área de planejamento financeiro. E eu pergunto a você, os negócios e o impacto na família, Obiraí? Antônio Edson, a pergunta é muito oportuna em função do momento econômico que a gente vive. As empresas estão passando por reestruturações, né? Em função da queda das suas vendas, em função das dificuldades de aumento e pressão de custo. Quem depende do dólar, por exemplo, né? As matérias-primas que dependem do dólar estão subindo demais. Então, a empresa sofre um impacto muito grande e precisa estar o tempo todo se adequando em relação a isso, dentro do planejamento financeiro, e fazendo um comparativo. Isso significa aumentar ou diminuir a equipe, da mesma forma como para o empregado significa estar ou não empregado, receber ou não salário. Então, eu acho que a comparação que a gente pode fazer em relação a isso, e o impacto disso para a qualidade de vida, é o que eu costumo dizer, que o empresário acaba ficando com o resto, né? O empresário que é mal planejado, que não consegue fazer um bom planejamento financeiro, ele acaba ficando com o resto. Ele tem que honrar com todas as suas responsabilidades e, se sobrar alguma coisa, ele tem lucro e fica com o lucro. Senão, ele acaba ficando sem nada. Então quem planeja está mais seguro com esses imprevistos que acontecem a toda hora. É exatamente isso. Então, o planejamento financeiro é justamente ajudar a prever imprevistos, ajudar a estruturar um futuro, ajudar a estruturar, inclusive, o ganho familiar. Se a gente pensar que as micro e pequenas empresas representam 70% das empresas desse país, a gente imagina quantas famílias dependem da remuneração do negócio. Okay? Então, fazendo uma comparação em relação a isso, eu gostaria de comparar, né, com esses 2 últimos anos que a gente vem vivendo, com altas de preço, mudanças repentinas em relação a crédito. As empresas que dependem de crédito hoje estão tendo muita dificuldade de renegociação. Falando em números, há 2 anos atrás era comum você negociar crédito de curto prazo por um valor aí na ordem de 1%. Hoje se tem dificuldade de negociar crédito na ordem de 3,5%. Quando a gente utiliza esses indicadores para fazer a composição de custo dos preços de venda ao consumidor e o impacto disso no lucro, num mercado onde eu não vendo, esse impacto é muito grande. Então, fazendo a comparação, eu acho que vale a pena pensar que o planejamento financeiro para o empresário, uma oportunidade de um futuro melhor, né? de uma estabilidade melhor, de lidar com tudo isso de uma forma mais tranquila, e para o empregado, uma forma de se planejar no caso de perder o emprego e ter que se recolocar no mercado, né? E aí, diante desse assunto, eu acho que ambos precisam estar preparados com o planejamento financeiro e, com certeza, se preparar também em relação aos conhecimentos, em relação à inovação, para poder se posicionar no meio desse mercado mais competitivo de uma forma mais tranquila.
Então, se o empresário ele não for organizado financeiramente e a empresa dele ter sérios problemas financeiros, até onde isso pode refletir na vida da sua família, na vida familiar dele, por exemplo? Então, eu acho que o impacto é direto, né? E eu quero até fazer uma correção. Não necessariamente ser organizado garante todos, né, os resultados tranquilos e positivos. Eu vejo muito empresário organizado tendo que se reorganizar, se reinventar para estar presente no mercado hoje. Então, além da organização, é também uma questão de conhecimento do cliente, de conhecimento do negócio, mas o impacto é direto. Porque se você pensar que a partir do momento que a empresa começa a ter prejuízo, né, aquele dinheiro para de entrar em casa, a qualidade de vida da família fica prejudicada. Primeiro, as famílias cortam os supérfluos. Numa crise como essa, onde eu vejo empresas há 6, 7 meses, 8 meses em prejuízo, quanto isso não impacta na família? Os supérfluos já foram cortados e eu acredito que já chegou num momento aí onde as famílias estão revendo as prioridades. Mudando o filho de escola, mudando o perfil de consumo, deixando de consumir uma marca para consumir outra. Então o impacto eu acho que é muito grande e muito direto nas famílias. Olha, a produção está me passando aqui uma informação de que a Michele Trevisan está aí na linha e conversa com 2 irmãos que fazem gestão da empresa da família e como superaram os imprevistos. Vamos conferir, é com você, Michele. Crise, planejamento financeiro, tudo que envolve o negócio nesse momento em que o mercado anda passando, acho que todo mundo pensa, não vou investir, o momento está difícil, e planejar, será que dá certo? Aqui nós temos um exemplo que dá sim muito certo. Eu estou na Estação Santa Rosa, vou conversar com os irmãos Santa Rosa, o Leandro, o Lauro, eles que vêm já há algum tempo trabalhando planejamento financeiro, trabalhando sobre inovação, e nós vamos bater um papo sobre isso. Leandro, é o momento de inovação. E nesse momento de mercado, o planejamento que vocês têm das finanças ajudou? Com certeza, Michele. Nós temos que ter um caminho, um segmento com a organização da empresa. A gente investiu bastante na organização interna da empresa, com a mão de obra, qualificando. E fomos passando por investimentos para poder melhorar. Nesse momento de crise, a gente está preparado para poder atravessar esse momento com inovação, com coisas novas no nosso mercado. Desde que a Estação Santa Rosa veio para o mercado, Lauro, vocês fizeram uma consultoria e têm colocado tudo no papel, que é de fato anotar todos os gastos, todos os investimentos. Isso é primordial? Sim, com certeza. Tem que ter tudo anotado, tudo certinho, porque por ali é que você vai se basear no seu planejamento, no desenvolvimento futuro da empresa, que a gente tem o DRE, né, que seria o demonstrativo de resultados ali, para a gente estar vendo tudo o que vai ser feito no mês seguinte e até o ano seguinte. E planejamento financeiro, para você que está nos assistindo, não está diretamente ligado somente à empresa, né? Como vocês estão acompanhando no programa, planejamento financeiro está ligado também dentro de casa. Agora imagine os meninos que têm família, como é que é lidar com as finanças da empresa, Lauro, e também com as finanças dentro de casa. Não dá para misturar orçamento, né? Não pode haver essa mistura, né? Porque senão você não vai ter o resultado correto da empresa, entendeu? Às vezes você vai achar que está tendo um certo resultado e não é aquilo real, devido à mistura que está havendo. Então, o que é da casa, da família é da família, e o que é da empresa, você tirando fazendo essa divisão, né? Você fazendo essa divisão, você vai conseguir ver se a sua empresa está te dando aquele resultado necessário para fazer todo esse planejamento e esse, investimento maior na empresa. Leandro, vale a pena investir em planejamento, marcar todos os gastos no papel, porque isso reflete no futuro da família e dos negócios? Com certeza, né? A gente tem programas que nos auxiliam, né? Até em casa a gente tem programa da internet mesmo que a gente colocou, que a gente puxou, que eu aprendi, que a gente fez
um curso também de coaching, né, business, que nos auxiliou muito nessa parte de gestão em casa também. E colocamos tudo no papel, tudo é colocado certinho para poder organizar nossas contas. Ainda mais nesse momento que o país está passando, se não tiver tudo certinho colocado no papel, com certeza passa dificuldade. Tá vendo só que bacana? Então, o importante é isso. O importante é estudar as finanças, buscar recursos na sua casa, na sua empresa, para lidar bem com o dinheiro e não cair nas armadilhas. Na próxima semana eu volto de qualquer outro lugar falando de assuntos do seu interesse. Até lá! Muito bem, eu tenho um recado importante. Aliás, não é um recado, é um convite. Uma noite na Espanha. É o jantar de confraternização da CIA, que nós estamos aqui divulgando, para que você, empresário, possa participar nessa festa, desse jantar deste ano de 2016. É a tradicional confraternização no mês de maio, no Espaço Leblanc, aqui em Americana. E neste ano, o evento acontece no dia 14 de maio e terá como tema uma noite na Espanha. Olha que beleza, hein? Eu acho que eu vou até lá tocar minha castanhola. Os convites limitados já estão à venda. Basta você entrar em contato com a linha de apoio. Olha aí, 3471-3880. 3471-3880. É mais um ano e que o jantar promete ser uma festa de muito glamour para mais de 600 convidados. Então não fique de fora, ligue para a CIA. Vamos a mais um intervalinho, já já a gente volta. No Shopping Via Direta você encontra moda atacado pronta entrega com 75 lojas e grande variedade de produtos. Comprou, levou. Amplo estacionamento, área de alimentação e fácil acesso. Visite nosso site shoppingviadireta.com.br e saiba mais. Via Direta, compra inteligente nunca sai de moda. Muito bem, vamos então com o nosso último bloco do nosso programa Casa Aberta, esse programa da Associação Comercial Industrial de Americana, a partir de hoje, todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na TVIM, canal 8. Falamos para Americana e toda a região. Estamos aqui falando sobre planejamento financeiro, aqui com o consultor Obiraí Beber, que está aqui a convite da CIA, a convite do nosso programa, respondendo todas essas perguntas interessantes. E eu tenho mais uma aqui para você. Buscar conhecimento sobre planejamento financeiro é o caminho para não cair nas armadilhas do dinheiro, Obiraí? Antônio Edson, com certeza buscar conhecimento é essencial, né? E já que a gente está fazendo um mix aí entre o planejamento financeiro na empresa e na família, eu queria começar pela família. Eu acho que o planejamento financeiro na família, o buscar conhecimento para o planejamento financeiro é entender em que situação você se encontra. Então, você realmente controlar as suas contas, colocar todas as suas receitas e todas as suas despesas no papel, saber o quanto você já tem comprometido disso, é o primeiro passo. E aí sim você vai fazendo as adequações, mudando o seu perfil de consumo, adaptando as suas necessidades em função desse conhecimento e vamos falar de buscar o conhecimento fora, né? Fazer coisas novas, comer mais dentro de casa e adequar o seu padrão de vida dentro da sua necessidade. Quando a gente fala do mundo empresarial, a gente está falando de um mundo um pouco mais técnico. Eu entendo que o empresário ele precisa de uma linguagem mais técnica, ele precisa de um aprofundamento mais detalhado nessa questão de receitas, despesas e mudanças para adequação do seu fluxo de caixa. Então, eu acho que um bom exemplo disso, né, a CIA tem um treinamento que chama Gerente Inovador, que faz com que o empresário ou o gerente, aquela pessoa que queira se capacitar profissionalmente, olhe de uma maneira mais completa para o ambiente de negócio e para o ambiente profissional. E quando a gente fala de conhecimento, eu acho que essa é a essência. Eu consegui entender o todo. Porque não basta vender mais para resolver o problema.
Eu tenho que vender mais com lucro. Esse é uma grande dificuldade que todas as empresas vivem hoje. É né? verdade. No meu trabalho, eu passo por diversas situações onde as empresas vendem bem, mas não sabem se tem lucro. Então, a organização dos custos, o entendimento de quem é o cliente, qual é o mercado que se atua, como eu me posiciono nesse mercado, qual é a minha diferença em relação ao meu concorrente. Então, nesse momento, a gente está falando de conhecimento em relação a tudo isso, como entender, como estudar, como se aprofundar em tudo isso, é que vai fazer diferença no resultado final. Por quê? Porque são detalhes hoje que fidelizam o cliente, que favorecem as vendas com lucro. Então o empresário inteligente tem que investir na sua equipe também, né? Buscar, por exemplo, gerentes inovadores, né? Com Com certeza. E a palavra inovação, ela vem se difundindo, né? E inovação significa fazer o mesmo mais com menos, com os mesmos recursos ou com menos recursos. Então, essa é a essência da inovação, e eu acredito que o mundo está precisando disso e as pessoas precisam se capacitar para conseguir realmente inovar. O Biraí, para encerrar o nosso programa, dá uma dica importante, uma dica final aí para gente. Doutor Edson, a dica que eu tenho para deixar no final do programa é que a crise, ela costuma trazer muitas oportunidades. Só que da mesma forma que a crise traz muitas oportunidades, pontos para alugar mais barato, novas oportunidades de negócio, novos nichos de mercado, as pessoas precisam estar preparadas e competentes para poder aproveitar tudo isso. Então eu acho que a dica é essa: se prepare, estude, seja otimista e vá buscar os seus resultados, que é o que é importante para cada um de nós. Muito bem, nesse primeiro programa falamos sobre planejamento financeiro, com o nosso consultor aqui, o Biraí Beber, que mais uma vez participou conosco. Obrigado, viu, Biraí? Antônio, eu que agradeço a oportunidade. Estamos fechando o nosso primeiro programa. Estaremos de volta na próxima terça-feira, a partir das 20h30, com o programa da CIA, Associação Comercial e Industrial de Americana, Casa Aberta. Até terça.